Meu irmão e minha irmã, eu desejo a você saúde, paz e bem. Hoje são 9 de agosto de 2024, uma sexta-feira, mais uma vez dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Sou um pequeno pontinho, talvez sem tanta significância, diante de um planeta tão imenso, de uma rede tão extensa de internet e leiga. Eu sou apenas uma leiga, ex-catequista, ex-missionária de mãe rainha. Aliás, ex não serve para nada. A não ser para Deus. Para Deus serve muito, muito, muito. Eu gostaria de deixar um pensamento hoje. Hoje nós celebramos, dia 9 de agosto, nós celebramos os santos Santa Teresa, Santa Benedita da Cruz, São Nateu, que era rústico. É Dia Internacional dos Povos Indígenas. E é isso mesmo, meu Deus? É. E eu gostaria de deixar para essa sexta-feira o seguinte pensamento. A pessoa que ama seu sonho de comunidade mais que a própria comunidade real, destrói a comunidade. Esse pensamento não é meu. Esse pensamento é de Dietrich Bonhoeffer. Vou repetir. A pessoa que ama seu sonho de comunidade mais que a própria comunidade real, destrói a comunidade. Neste dia dedicado ao Sacratíssimo Coração de Jesus, eu acredito que esse pensamento seja um dos mais pertinentes para quem tem caminhada de igreja. Se você tiver uma missão, seja ela de mãe rainha, seja ela de catequese de crisma, de eucaristia, seja ela de coroinha, seja ela de ministrador da palavra, seja ela de ministério de música, seja ela de simplesmente fazer a leitura na celebração eucarística, seja você aquele ou aquela que simplesmente, no seu olhar humano, apenas faz a faxina da igreja. Se o seu ideal não se alinha com o ideal da comunidade, há um risco muito sério dessa comunidade se destruir. Se destruir. Faça tudo o que você tiver de fazer por amor. Não às pessoas que estão ali, mas ao próprio Cristo, fundador da nossa igreja. Uma igreja falha, pecadora, porque esse material que nós somos compostos é falho. No entanto, nós não podemos, e todo dia a gente deve manter o exercício de dizer: Senhor, não deixe que o ego prejudicial, porque todos nós nascemos com ego, mas existe o ego que prejudica, aquele ego que vem fascinado de vaidade, fascinado pelos elogios. Como eu sou bom nisso, como eu sou boa naquilo, como eu sou. Enfim, independente do ministério que você exerça, muito cuidado com o ego, porque eu vou repetir as palavras de Dietrich Bonhoeffer. A pessoa que ama seu sonho de comunidade mais que a própria comunidade real, destrói a comunidade.
né? E nós somos comunidade. Independente se por um motivo de força maior aquela pessoa não está frequentando aquela comunidade. Ela não deixa de frequentar por bobagem. Há uma razão por trás da evasão daquele ou daqueles fiéis daquela comunidade. E nós não sabemos se é o ditado de Dietrich Bonhoeffer que está surtindo esse efeito na comunidade. Então, que nós possamos enxergar o Cristo em tudo e tentar não excluir ninguém de nossas comunidades, porque isso gera um sentimento que a própria Bíblia, Paulo, apóstolo, diz: Deus não faz acepção de pessoas. Eu não sou como os protestantes que seu capítulo, versículo, não. Mas existe, e você sabe que existe essa passagem. Deus não faz acepção de pessoas. Então, não é porque uma pessoa não está frequentando uma determinada comunidade que ela deixou de ser comunidade. Mas ela pode deixar de se tornar membro daquela comunidade para ser membro de outra comunidade, às vezes mais distante, porque em algum momento ela se sentiu excluída, ela se sentiu deixada de lado. Às vezes ela sentia uma necessidade de alguma coisa e ela foi esquecida. Não se doa, não. A pessoa pode sim ter corrido o risco humano de esquecer alguém. Ou eu estou mentindo? Pode ter sido excluída sim, e isso é humano. Acontece comigo, acontece com qualquer um, acontece com o pároco. Por que com nós leigos não pode acontecer a mesma coisa? Pode. Mas o que é que a gente tem que fazer? Todo mundo está incluído? Eu realmente estou atingindo todo mundo, mesmo que naquele determinado grupo aquela pessoa não esteja? Eu preciso pensar nessas coisas, eu preciso ter o tino, eu preciso ter o discernimento que vem da parte do Espírito Santo de Deus para que eu possa realmente dizer se eu estou ou não esquecendo alguém. Porque se eu estiver esquecendo alguém, eu posso não estar fazendo o que Paulo pediu. E o que Paulo diz que Deus não faz, e não faz mesmo não. Quando a chuva cai, cai para quem é bom e para quem é tido como não bom. Para os justos e para os injustos. Segundo o coração de Deus, não segundo o nosso coração. Só quem conhece o nosso coração é Deus, porque foi Ele quem teceu nosso coração no útero da nossa mãe. Então a gente não pode dizer A, B, C tem bom coração, D, E, F não tem bom coração. Isso é leviano. Isso é muito complicado e perigoso. Quando nós nos dispomos a uma posição de liderança numa comunidade. Então, existe uma mensagem para hoje que diz o seguinte: nossa vida determina o mundo. E esse pensamento é de Anselm Grün. Ele é um excelente autor. Ele é autor de um dos livros que eu já li, Perdoa a Ti Mesmo, e estou voltando a ler. Quanto mais a gente lê um livro, mais a gente aprende. Porque a nossa mente não assimila tudo que a gente lê de uma vez só. A gente tem que ler mais de uma vez. E às vezes não é uma vez atrás da outra, não. A gente lê, assimila, não entendeu.
dá um certo tempo, volta a ler aquele livro. Então, Anselm Grun disse o seguinte, abre aspas, sou apenas uma pessoa, mas eu sou uma pessoa. Não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa. Não quero negar o que posso fazer. Helen Keller, cega de nascença, exprime com essas palavras sua máxima de vida. Sendo que cega, ela não pôde fazer tudo o que ela gostaria de fazer. Suas ações eram muito limitadas, mas ela fez tudo o que podia fazer. E ela conseguiu obter, assim, um resultado mais expressivo do que muitas pessoas que, em razão de sua boa saúde, teriam mais possibilidades. Não devemos nos comparar uns com os outros e achar que não podemos mudar nada neste mundo imenso. Percebam, eu abri o vídeo dizendo que era um grãozinho diante de um mundão tão grande e de uma internet tão vasta. Mas, nem por isso, eu deixei de a esta hora da manhã, 6h55, estar aqui com vocês no dia consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. Eu tenho muitas atividades a realizar hoje, muitas, não são poucas. E eu gostaria muito, mas muito, que vocês fossem tocados por essa palavra, porque ela é de suma importância, ela é de uma magnitude, de uma soberania que vem do alto, não vem dos seres humanos, não vem. Quando Elsa Grum dá o exemplo de Ellen, que era cega, mas que ela nunca deixou de fazer aquilo que estava dentro das possibilidades dela de fazer pela comunidade, não por ego, não para dizer, olha, eu sou cega e eu faço isso, tá? E você que não é cego, você que tem saúde não faz? Não. Ela fazia por amor. E eu tenho certeza que mesmo sem enxergar com os olhos físicos, os olhos espirituais de Helen Keller, eles iam muito mais além, porque as pessoas que não têm a visão física, elas têm uma percepção das coisas, do timbre de voz das pessoas. Elas sentem quando as pessoas estão tristes, elas sentem quando as pessoas precisam de um abraço, de uma acolhida. Isso também é ser comunidade, isso também é ser igreja. E eu gostaria muito que o Sacratíssimo Coração de Jesus hoje fosse colado ao seu coração, que também é sagrado, porque foi gerado por ele. O sangue vertido na cruz, preciosíssimo da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, foi pelo seu coração, pelo meu coração, pelo coração da humanidade. As que já partiram e as que ainda virão. Sim, porque virão outras gerações. Talvez não minha, eu não tenho filhos, eu não vou deixar gerações, mas os meus afilhados, Levi e Lorena, vão ter os seus descendentes. Essas gerações ainda virão, elas serão construídas. Então, que a gente possa, neste dia, assimilar essas palavras e crer firmemente que não é que a gente vá fazer um desdobramento sobrenatural e sobre-humano a ponto de ter um burnout, essas síndromes da modernidade, por conta de um ministério pastoral. Mas que a gente também
não possa dizer: estou sendo falha e estou fazendo vistas grossas. Estou sendo falho e estou fazendo vistas grossas. Eu tenho o telefone de uma pessoa que precisa, às vezes, de uma palavra amiga minha, mas eu não dou telefonema para essa pessoa. Ela não é mais útil na comunidade. Ela não está mais frequentando a comunidade. Ela não ajuda no canto, ela não ajuda na liturgia, ela não coloca uma doação de flores para o altar, ela não faz a faxina na igreja, não está por motivo de força maior, às vezes não pode fazer isso. Ela simplesmente não precisa de palavras minhas. Basta o que eu faço na minha comunidade e tá tudo bem, tá tudo ótimo. Será? Agora eu faço como Mário Sérgio Cortella. Ele sempre coloca um cartazinho e coloca do lado a expressão, a pergunta em vermelho. Será? Faço a mesma hipérbole do Mário Sérgio Cortella em relação a isso. Será? Será que aquela pessoa às vezes não precisa? Fulano, você está bem de saúde? Fulano, o que eu posso fazer por você hoje? Olha, fulana, por mim, você não pode fazer nada materialmente. Mas se você rezar uma Ave Maria por mim, eu creio tanto na Ave Maria, eu mesmo. Uma casa que tem Ave Maria é uma casa cheia de graça. Pode ter certeza disso. E essa frase não é minha, mas eu ainda vou dizer de quem é essa frase. Uma frase, uma casa cheia de Ave Marias é uma casa cheia de graça. Pode ter certeza. Deus não está longe de nós. É nele que vivemos, nos movemos e existimos. E isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos do 27 ao 28. Ele nos quer bem, nos ama, nos alenta com sua paz e convida hoje e a cada dia a marcarmos encontro com Ele. Por meio de orações e mensagens, que a gente possa ser sal da terra e luz do mundo como Jesus tanto pediu a gente. Sal dá gosto, minha gente. Sal dá gosto. Eu nunca imaginei que esse canal fosse tomar a proporção que tomou. Porque eu acho que ter mais de 3.000 inscritos num canal, uma pessoa nordestina, leiga, já fui catequista, fui. Tudo que eu pude ensinar aos meus catequizandos eu ensinei e eu ensinei com toda a minha devoção. Eu ia, às vezes, me sentindo um caquinho, porque eu tenho algumas situações de saúde para administrar, mas eu dificilmente faltava. Só se fosse um caso extremo, como foi quando eu perdi meu bebê. Então eu avisei as mães, olha, não posso ir, eu tô muito triste, eu tô de resguardo. Na época minha mãe pediu, não, olha, cuidado, né? Então minha mãe era desse tempo e eu respeitava muito o que minha mãe falava. Então, mas muito raramente eu faltava um encontro de catequese. E até no período de isolamento social eu estava aqui. Foi justo nesse período que o canal tomou uma proporção enorme. E ainda tem gente que eu até gostaria de agradecer. Eu gostaria de fazer 2 agradecimentos antes de encerrar esse vídeo. As pessoas que ainda continuam assistindo o vídeo do terço, que tem assim, o terço, vamos rezar? Esse vídeo foi destinado às crianças da catequese, no período do isolamento social. Mas eu recebi um testemunho tão bonito essa semana. Eu me converti
e ganhei da minha avó um terço. E estou aprendendo a rezar com a senhora. Eu estava tão mal que eu disse, isso é coisa de Deus. Isso não é outra coisa, é coisa de Deus. Quando tem Frei Gilson, Paulo Ricardo, Irmã Kelly Patrícia, Instituto Hesed, todo mundo que ensina a rezar o texto, a pessoa aprendeu comigo e disse que estava grata, que tinha se convertido ao catolicismo, que tinha ganhado da avó um terço e que tinha aprendido a didática comigo. Veja, é como também Jesus disse, o Espírito sopra onde quer. Eu não sei onde essa mensagem vai chegar. Então esse é o primeiro agradecimento. Tem mais de 120 mil visualizações esse vídeo. Muita gratidão. Que sempre Jesus cresça e eu diminua. É para Ele e por Ele. Porque se não fosse assim eu não estaria aqui. E eu não gravo um vídeo e eu não estou aqui se eu não estiver disposta. Porque infelizmente eu vou tocar no assunto antes de fazer o segundo agradecimento. E assim, por que eu digo que eu só vou estar aqui se eu estiver disposta e com algo para oferecer, que saia realmente de minhas entranhas e que eu diga realmente faz parte? Porque, infelizmente, não se sabe a causa ainda, e eu não vou ser leviana de dizer foi isso, foi aquilo, não. Uma pessoa, um grande youtuber, né, que tinha mais, somando todas as suas redes sociais, tinha mais de 1 milhão de seguidores. Era uma pessoa que se dizia convertida ao protestantismo, mas enfim, convertida. Não sabia se ele congregava em algum lugar, não tinha notícia disso. Sabia que ele era escritor, vou dizer o nome de batismo, Marcelo. Infelizmente, essa pessoa teve um histórico de vida muito triste. E as pessoas cobram muito da sociedade e principalmente das pessoas que perdem seus entes queridos, uma felicidade de mentira. Uma positividade tóxica. Se você é assim, pare com isso, porque não é isso que Deus quer não, viu? Vou até dar um testemunho aqui, não vou dar nome aos bois, mas vou citar porque, enfim, envolve o meu esposo. Meu esposo tem uma cliente que toda vez que eu me encontro com ela, às vezes eu estou com um histórico de dor, porque eu tenho dor crônica. Eu tenho fibromialgia e isso não é segredo para ninguém. Então, às vezes eu encontro com ela e essa pessoa diz assim, seja por telefone, pode ser na melhor das boas intenções, mas dizem que tem um lugar que tá cheio de boas intenções, né? Eu não vou dizer que essa pessoa tá nesse lugar, não. Tá propensa a esse lugar, não. Dizem que esse lugar tá cheio de boas intenções. Bom, quando eu encontro a pessoa diz o seguinte, como você está? Eu digo, estou conforme aquilo que Deus me proporciona no dia de hoje. Ela diz, não é para você falar assim. Você tem que dizer, repita comigo. Ela obriga, repita comigo. Estou bem, estou cada vez melhor. Isso é positividade tóxica. A gente não sabe como está o íntimo da pessoa. A gente não sabe se aquela pessoa está passando por um momento de depressão. A gente não sabe o que é que está se passando aqui. Muitas vezes, uma pessoa está super alegre, como era o caso desse youtuber, fazendo muitos planos para o final do mês. Ele acreditava em arrebatamento. Eu não acredito em arrebatamento. Morro dizendo, não acredito em arrebatamento, tá? Respeito quem acredita, mas não acredito, tá? Eu acredito em Nossa Senhora, eu acredito no coração de Jesus. Eu acredito na Bíblia, eu acredito nos ensinamentos dos santos, né? Existe uma ideia muito deturpada a respeito de santidade, né?
infelizmente, né? Isso fica para um próximo assunto, um próximo vídeo. Isso é positividade tóxica. Se ela se sente super bem de saúde, parabéns para ela. Que continue, que permaneça, que viva 100 anos, que faça seu ministério eucarístico muito bem. Mas não obrigue as pessoas a ficar. Repita comigo. Estou bem, estou cada vez melhor. Quando você às vezes está com uma dor, quando você às vezes precisa ir no médico, ora, nem programação neurolinguística isso é positividade tóxica, faz mal. No lugar de você estar ajudando o outro, você está prejudicando. Faça isso não. Faça isso não, que Jesus também não quer isso não. Jesus nunca fez isso. Atente bem. A mulher, quando estava com fluxo de sangue, o que foi que ela fez? Se eu apenas tocar a veste dele, eu tenho certeza que eu vou ser curada. Ela saiu se embrenhando aí 12 anos, minha gente, sofrendo de hemorragia. Não é brincadeira não, quem é mulher sabe o quanto é duro. Podia ser um mioma, um fibroma. Antigamente não existia esses diagnósticos não, ginecológicos não. Mas essa mulher sofria de um mioma, de um fibroma, de um policístico, seja lá o que for. Era um derramamento de sangue e essa mulher não tinha mais o que fazer porque esgotou. Todos os recursos da época que eram dentro das possibilidades insuficientes para ela, esgotou. Ela disse, se eu tocar na veste dele, eu vou ficar curada. E foi. Mas Jesus não chegou para ela e disse, diga, eu estou bem, eu estou curada, cada vez melhor, estou limpa, purificada, meu fluxo acabou. Não, 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 não. Jesus estava no meio da multidão. Ela saiu se embrenhando, ela disse, basta que eu toque. Ele sentiu no exato momento a energia da fé. Alguém me tocou. Fui eu, meu Senhor. Ela era cananeia, se eu não me engano. E os cananeus, eles eram excluídos. Mas ela não quis saber. Ela queria se curar. Ela disse, se eu tocar na veste desse homem, ele vai conseguir com que eu me livre disso. Porque só uma mulher em fluxo de sangue sabe o quão incômodo é, o como o sangue ele tem um odor característico. Foi curada. Ele disse, tua fé te salvou. Já em Nazaré, o povo tinha uma positividade tão boa, mas disse, o filho de José, o carpinteiro. Jesus fez milagre lá. Vá para a Bíblia e leia se Jesus fez milagre lá em Nazaré, onde ele foi criado. Na parentela, que quer dizer vizinhos. Fez não, minha gente. Mas a positividade era imensa. A Torá, nossa. Todo mundo cumpria a lei mosaica. Mas quando Jesus, o Messias, o Filho de Deus, chegou lá, disse o filho do carpinteiro fazer milagre. Tá de conversa. Tá de brincadeira. Isso é positividade tóxica. Não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa. Porque de nada vai adiantar você ser ministro da Eucaristia, você ser pregador da palavra, você ler a liturgia, você fazer nada e ficar com essa prática tóxica em cima de uma pessoa que às vezes você não sabe o histórico de vida dela, como foi a criação dessa pessoa, como foi a infância dessa pessoa, como foi a juventude dessa pessoa. Ah, porque eu fui da roça, porque eu fui... Sua vida é sua. Você lidou com seus problemas do seu jeito. Esta pessoa, não. Ninguém é igual a ninguém. Não seja tóxico.
tóxica. Trate de dizer, as coisas vão melhorar. Eu sei que você crê em Deus. No momento certo, Deus vai agir como ele fez com a mulher com fluxo de sangue. Você crê? Eu creio. Você fez aquela pessoa ganhar o dia dela. Agora não fique, repita comigo. Eu estou cada vez melhor. Eu sou sadio, eu sou sadia, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí você não sabe se daqui a 10 minutos aquela pessoa vai e pula do viaduto. Você vai ficar com que cara? Não, eu tenho que falar. Eu tenho que falar porque foi o que aconteceu com esse youtuber. Eu lamentei. Eu não seguia o conteúdo dele. Uma amiga foi que me mostrou esse rapaz, né? Esse senhor. Ele tinha 57 anos. Mas o nome dele já tá sendo tão propagado. Vamos respeitar a memória do cara, né? Vamos deixar ele descansar em paz. Ele tinha muita fé em ver Jesus. E eu espero que ele tenha visto Jesus de todo o meu coração. Então ela me mostrou um certo dia e eu comecei a ver no Instagram, comecei a ver alguns podcasts dele. Nunca adquiri nenhum livro dele, tá? Até porque antes da conversão ele tinha um outro modo de vida que não é condizente com o que eu, como católica, aprovo. Mas isso é uma coisa minha, humana, tá? Isso aí é com ele e Deus. Não tô aqui para julgar ninguém, que eu não sou juíza. Sou formada em Direito. Então esse rapaz, esse senhor, ele teve um histórico de vida muito infeliz, muito triste, de muita adversidade, porque a gente não pode dizer toda palavra aqui nessa plataforma. Ele perdeu o filho de uma forma trágica. Muita gente aqui vai saber de quem eu tô falando. Reze uma Ave Maria por ele, mesmo que ele não tivesse a mesma fé nossa. Reze uma Ave Maria e um Pai Nosso pela alma dele. Ele perdeu o filho em 2018. Ele perdeu a mulher. A mulher entrou na depressão, ela era médica. Mas ela entrou em depressão, ela disse que a vida não fazia mais sentido depois da perca do filho e por coincidência ou não, ela morreu no aniversário da morte do filho. 3 anos depois, o filho faleceu, provocou, ele se auto-exterminou em 2018, no dia 22. Dizem que é uma data cabalística do mal. Eu não acredito nisso, então, mas dizem. E ela, no dia 22 de dezembro de 2021, teve uma parada cardíaca. Eu não quero saber o motivo. Eu quero saber a causa morte, parada cardíaca. E essa pessoa ficou muito mal, muito triste, muito infeliz. O olhar dele. Se você olha o olho de uma pessoa, se você tem sensibilidade suficiente, você vai ver se aquela pessoa realmente está feliz ou se ela está apenas sorrindo, mas o olhar não está sorrindo. Se você tivesse desse discernimento. Agora, se você for burro espiritual ou burra espiritual, fazer o quê, né? Então, essa pessoa não era feliz. Então, eu comentei com essa amiga, digo, olha, não vai nesse caminho, não vai nessa vibe. Tinha muita ideia de que trazia pânico, né? E ele não soube administrar nem o luto, porque ele tinha que ter parado um tempo. Agora é que eu tô tentando ressignificar a perda da minha mãe, que foi em 2021. Ressignificar. Não é esquecer, não, porque minha mãe, eu nunca vou esquecer, nem na hora da minha morte eu vou esquecer. Mas ressignificar, ou seja, dar outro significado à partida dela. Ele não se deu tempo a isso. Ele achou que
Quanto mais ele produzisse, quanto mais ele escrevesse, quanto mais podcast ele fosse, quanto mais testemunho ele desse, algumas coisas tinham nexo, outras não tinham nexo. Para quem é entendido em psiquiatria, sabe do que eu estou falando. Que quando a pessoa está num estágio muito elevado de tristeza profunda, mórbida, que tem outro nome que começa com a letra D, mas eu não posso falar. Não diz coisa com coisa, tem hora. Tem hora que tá muito lúcida e tem hora que tá muito em Nárnia. É o caso dele. Ele ia nos podcasts. Muita coisa tinha coerência e outra não tinha coerência de jeito nenhum. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele deixou a mensagem do evangelho. Embora ele também falasse nas práticas, ele enfatizasse demais as práticas que ele tinha na juventude. Aquilo que passou, passou. Aquilo que passou, passou. Eu não preciso ficar cutucando um pecado se eu já me sinto perdoada. Não, pequei. Não vou mais fazer. É feita a mulher adúltera. Vai e não peques mais. Alguém te condenou, mulher? Não, meu senhor. Então nem eu te condeno. Não, vai e não peques mais. Pronto, a mulher botou a pedra em cima e foi-se embora. Ninguém sabe nem. Porque só os evangelhos apócrifos é que podem dizer se essa mulher de repente disse: eu vou seguir esse homem. Ele me perdoou. Enquanto todo mundo me rechaçou, ele me perdoou. Não me condenou. Quem sabe ela não foi uma das seguidoras dele? Eu sei lá. Então, pra que ficar cutucando um pecado do qual eu já me sinto perdoada? Só que ele não sabia administrar isso. Eu vi um vídeo dele chorando, eu fiquei muito sensibilizada. Ele tentou o autoextermínio, não conseguiu, casou de novo. A esposa, que agora é viúva, acudiu. Ele ficou em UTI, estado grave, muito tempo. Depois, pertinho do Natal, ele chorou muito. Eu até chorei. Eu assisti esse vídeo, né? Eu chorei, tive muita pena, rezei por ele, pela alma dele. Mas eu disse, isso não vai dar em coisa boa. Não vai. Então, eu já rezei por ele. Reze. Você nem precisa saber quem é a pessoa. Reze. Hoje não é dia do Sagrado Coração de Jesus. Que o quentinho do Sagrado Coração de Jesus aqueça essa alma. Encontre essa alma. Que nunca encontrou paz nessa terra. Apesar de deixar tanta coisa que às vezes era bonita, motivadora, mas para ele era da boca para fora. Da boca para dentro era dor, era faltava o auto perdão, faltava escrever uma cartinha pro filhinho, é um bebezinho. Vamos ter compaixão dele, vamos rezar por ele, né? Ave Maria. Não tô pedindo mais do que isso. E para fechar, o segundo agradecimento, que foi referente a um vídeo que eu postei essa semana, que eu não estava programada para postar. A moça me agradeceu lá. E eu sei que esse vídeo ele vai chegar em mais pessoas, né? Porque tinha um camarada que ele era da banda Olodum e ele se converteu ao protestantismo também. E ele cantava uma música que ele dizia assim, a frase dizia assim, vou passando pela prova dando glória a Deus, né? É difícil quando a gente tá na prova e vem um atribulado enviado do diabo, né? Eu nem gosto de falar o nome dessa peste, mas, enfim, é letra da música, então eu disse, realmente. Quando a gente tá na prova, ele manda o secretário. Quando ele não vem, ele manda o secretário. Às vezes uma pessoa de Deus vem e come o juiz da gente. Eu disse, vai comer o meu não. Eu me prostrei diante do altar. Eu entrei em encontro com Deus. Eu estava sem condição de rezar. Eu disse, eu vou primeiro pedir equidade e pedir a presença do Espírito Santo. E eu vou conversar com a pessoa.
Deu certo. Deu certo. E a pessoa agradeceu, porque ela também viveu situações parecidas. É tão bom quando a gente diz assim: postei um vídeo e eu não tô sozinha nessa. Tanta gente passa por isso. Não é bom. Não é gratificante assim para a alma. É. Muito obrigado, minha querida, pelo comentário. Eu vou responder já já o seu comentário, tá certo? Então, que o Sacratíssimo Coração de Jesus proteja você no dia de hoje, proteja a sua casa, proteja o seu caminhar, proteja o trânsito, a faixa de pedestre, atravesse na faixa de pedestre, proteja seus pensamentos, proteja suas decisões. Tome conta do seu coração, não só o físico, mas o espiritual. Proteja seus bichinhos de estimação. Proteja a sua ida e a sua volta para casa. E te dê, no fim do dia, o sono restaurador dos justos. Mas para que você tenha esse sono, primeiro seja justo e justa durante o dia. Tá bom? Então é isso, gente. Sagrado Coração de Jesus, proteja vocês no dia de hoje. Hoje é dia do Sagrado Coração de Jesus, sexta-feira. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Saúde, paz e bem. Até a próxima. Tô devendo um vídeo, mas eu tô fazendo um estudo bem detalhado dele, que eu não gosto de encher linguiça, não. Eu gosto de falar aquilo, ou que sai do meu coração, ou que eu estudei bastante para falar, tá bom? Até qualquer hora, se Deus quiser.